rapidamente a palavra. Quem quiser conhecer a história do Vale de Baca, é uma história que tem curado a muitos em seus vales. É uma história que tem ajudado as pessoas a tirar os olhos dessa terra e acordar para a realidade, acordar para o que está por vir. Ainda há uns momentos que iremos passar nessa terra, e já estamos passando, que chamamos de princípio das dores. E a igreja mimada não está preparada para passar por este momento. Então, se Deus te leva para o vale, é porque Ele ama você. Ele não quer deixar você para trás. E o vale você vai provar a sua fé. Então, conheça Deus de perto. Vai para mais perto dEle. O quanto você puder, corre para Ele. Corre agora. Corre agora. Eu sou pós-tribulacionista, não vou explicar isso agora, mas eu creio firmemente, pela palavra de Deus, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Muitos esperam que a trombeta toque agora, mas a igreja vai passar pelo deserto. Porque se ela tocar agora, como muitos estão esperando, vai ficar 90% de crente na paz. Por causa desse evangelho fácil de viver, onde o pecado é relativo, onde se peca e não se arrepende. Uma igreja morna, uma igreja de vale de ossos secos, que espera por um avivamento. E o avivamento virá na perseguição, virá na disciplina. Então guarda a tua fé, para que ninguém roube a tua coroa. Isso é muito sério, igreja. Eu estava lá dentro, só abrindo um parênteses aqui, a questão de guardar a tua fé e zelar da obra do Senhor, ela diz respeito a tudo. Dá um exemplo muito simples. Nós estávamos lá dentro antes de começar o culto, já era 7h40, e o pastor estava nervoso lá dentro, e com toda razão, tinha microfone sendo regulado, tinha instrumento sendo afinado, tinha música preparando para cantar, e o culto já tinha começado. Começa às 7h30, já era para ter começado. Estou falando isso por amor, com amor. Hoje na minha igreja teve ceia também, e o pastor estava nervoso lá no púlpito, porque na hora que ele estava começando já o culto, estava se ouvindo microfonia e guitarra sendo afinada, esse transtorno todo que aconteceu aqui. E isso está em geral. Está em geral. Eu lembro do meu esposo, quando eu conheci ele, o Alex é músico há 30 anos. Eu lembro, nós tínhamos a Luana com 3 anos de idade, o culto começava às 7h30, o Alex passava na minha casa, eu fiquei viúva com a Luana tinha 2 anos. O Alex passava na minha casa, na casa dos meus pais, para pegar eu e a minha filhinha, 6h30 da tarde, para ir para o culto. Sabe por quê? Porque ele ligava os instrumentos, ele afinava os instrumentos, deixava tudo pronto. E 7h, todos os músicos chegavam, os vocais chegavam, e 7h15 já tinham orado, estava tudo pronto, estavam sentados. Não atrapalhava em nada. Ninguém tinha que esperar eles para o culto começar. Antes de vocês chegarem, o Senhor já havia chegado. Era necessário que o Senhor passasse aqui hoje, porque Ele seria adorado. E olha o que nós estamos fazendo com a noiva dele. Ele tem que esperar o culto começar. Ele tem que esperar os instrumentos ficarem afinados. É isso que nós precisamos zelar. Começa aí, das pequenas coisas. Nós pregamos a palavra, eu, o André e o Ar, nós chegamos em toda a igreja que a gente chega, a maioria dela tinha aula da igreja. Nós chegamos, ela está fechada, nós chegamos 30, 40 minutos antes em qualquer igreja, para deixar tudo nosso arrumadinho. O irmão João estava lá na porta já, com outro irmão, e ele já foi na vizinha, pegou uma mesa emprestada para nós, já colocou, imagina se tivesse chegado 10 minutos antes, que transtorno seria para a igreja? Porque nós estávamos tentando resolver o problema, aí teve que tirar a decoração da cortina aqui, para poder focar o retro ali. Isso é o que? Zelo. Zelo pelas coisas do Senhor. É isso que o mundo precisa ver em nós. Se não há disciplina na casa do Senhor, quanto mais no seu trabalho, quanto mais na sua casa, nos seus relacionamentos. Vocês estão entendendo?
O que está acontecendo, queridos? Que a geração que a gente está vivendo é uma geração sem limites. É de crentes radicais, extravagante. É do louvor extravagante. Seria isso, não é mesmo? Mas é extravagante também no pecado. É extravagante também na falta de limite, na falta de amor pela obra do Senhor. E eu falo sem medo, que o pastor deixou eu falar o que eu quisesse. Para falar, mas você fica na liberdade do Espírito Santo. Então eu falei, pastor Geraldo, está certíssimo. Está certíssimo. Coloca todo mundo no banco, pelo menos uns cultos aí. Vamos louvar só a capela. O Espírito Santo vai ser adorado da mesma forma. Aleluia. Nós estamos aqui para servir. Não tem estrela, não tem astro aqui. Se a tua estrela brilha, porque o sol da justiça, que é Jesus, não brilha mais. O que nós mais vimos hoje são astros, estrelas, gospel. Eu estou falando do louvor, porque o louvor é onde o diabo mais entra. É onde ele mais entrou com mais liberdade para destruir a igreja do Senhor. Mas ele não vai conseguir destruir a noiva, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas é onde ele tem mais entrado. Sabe por quê? Porque as músicas que são cantadas muitas vezes nas nossas igrejas são músicas humanistas, de evangelho triunfalista, músicas hedonistas, que você não vai morrer enquanto a promessa se cumprir. Morre sim. Morre sim. Anda fora do caminho do Senhor para você ver se a promessa que Deus tinha para você vai se cumprir. Não cumpre. Morreu uma geração inteira no deserto e não cumpriu uma promessa maravilhosa, uma terra prometida. Jesus, o Espírito Santo foi prometido para 500 pessoas, estavam ouvindo que o Espírito Santo desceria. Haviam 500 pessoas ouvindo, só 120 receberam. Morreram. Morre. Crente morre sim. Que o relógio está marcando 1 minuto para a sua vitória chegar. Que relógio é esse? A vitória que eu achava que era o bom para mim não chegou e não vai chegar. Chegou um milagre muito maior. A de ser curada para a eternidade. E de entender que eu posso amar um Deus incondicionalmente, mesmo quando Ele me diz não. Isso é evangelho, igreja. Isso é evangelho. E a palavra que o Senhor me deu, dentro do que nós vamos viver daqui a pouquinho, está em 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios capítulo 12, a partir do verso 23, 24, 25 e 26. 1 Coríntios 12, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha, em memória de mim. Jesus andou nessa terra, um Deus que se fez homem, um Deus que tomou o nosso corpo, sujou os pés aqui, Ele fez milagres, sinais, ressuscitou mortos, multiplicou pão, multiplicou peixe, saciou a fome de muitos, curou muitos enfermos. E a palavra diz que os sinais que estão escritos, que muitos outros foram feitos, mas os sinais que estão escritos eram para que crêssemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aquele que crê tem a vida eterna. Amém. Então os sinais são para isso. Sinal é para nós olharmos para o sinal que está apontando algo muito maior. E quem é esse algo maior? Jesus, a nossa salvação. E quando Ele instituiu, então duas coisas que Jesus instituiu: batismo e ceia. Quando Ele instituiu a ceia: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é dado por vós, tomai, comei, bebei, fazei isso em memória de mim. E todas as vezes que fizestes, anunciais a minha morte até que eu venha. Jesus não mandou fazer em memória dele, trazer
focar os milagres, focar o pão, focar o peixe, focar a cura. Ele fez muita coisa, mas uma coisa ele pediu para trazer em memória dele: a morte dele. A morte dele, o sacrifício, a mensagem da cruz. Nós estamos esquecendo do que é mais importante para a nossa vida aqui: a mensagem da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz e ver que Ele foi nela a nossa eterna redenção, igreja. Ele pagou a nossa dívida. Ele rasgou na cruz a nossa dívida. Não havia como Deus ser um justificador se não mandasse e enviasse o Filho dele para morrer por nós. Então, antes que Jesus viesse, antes da fundação do mundo, o sacrifício da cruz, a mensagem da cruz já foi conhecida. Há 2000 anos atrás, Abraão levou seu filho Isaque para ser crucificado, para ser sacrificado. Só que Deus providenciou um cordeiro para ele lá no Monte Moriá. Providenciou um cordeiro no lugar de Isaque. 2000 anos depois, lá no Gólgota, era o Filho do Deus vivo. Só que o Deus não providenciou o cordeiro. O cordeiro era ele. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Era o cordeiro que veio para ser nossa eterna redenção. Amém, aleluia. Quando a Páscoa foi instituída, lá no Egito ainda, o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi passado nos umbrais das portas, e aquele povo foi poupado da morte, do anjo da morte. E assim Deus veio trazendo no Velho Testamento, através dos profetas, através do tabernáculo, através dos sacrifícios, que sempre haveria cordeiros. Teria que haver cordeiro limpo, puro, para ser sacrificado, porque não há perdão de pecados, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Deus estava trazendo, já ensinando aquele povo que haveria um cordeiro perfeito, que ia ser um sacrifício vivo e eterno para nós. Então não precisava-se mais de arcas de aliança, não precisava mais de tabernáculo, o véu foi rasgado, o cordeiro veio e se colocou ali como pão, a carne, o sangue dele se deu todo por nós. Não foi Judas que mandou Jesus para a cruz através da traição. Não foi Pilatos pela sua covardia e omissão ao julgar um inocente. Não foi Pilatos que mandou Jesus para a cruz. Não foram os judeus, não foram os romanos que mandou Jesus para a cruz. Ele foi voluntariamente para a cruz. E agradou ao Pai moê-lo. Aleluia. Moê-lo. Por mim e por você. Amém, Deus. Eram os nossos pecados que estavam ali. Você nem tinha nascido ainda. Eram os seus pecados. O pecado lá de Adão, que você já nasceria com ele, que eu já nasceria com ele. Pecado original. É impossível. Era impossível entrar na presença do Senhor, porque havíamos pecado lá dando as costas para Deus no paraíso. Mas Deus providenciou um cordeiro perfeito, que no tempo oportuno ele veio, desceu à terra e tomou o teu lugar e o meu lugar na cruz. A mensagem da cruz é a nossa vida. É eu e você lá, naquele sofrimento, na humildade de Cristo, no sofrimento dele, na agonia dele, estava a nossa redenção. Um Deus justo, que seria impossível para esse Deus justo perdoar-nos, a não ser que ele derramasse sangue do Filho inocente, do único Filho, que ele não poupou. Ele não poupou. Ele abandonou o seu Filho na cruz, porque Jesus se fez pecado, se fez maldito no madeiro por nós. Essa é a mensagem da cruz. Ali está a nossa eterna redenção. Se tem uma motivação que você precisa viver nela, é a mensagem da cruz. É os pés da cruz. É você morrer. É morrer para este mundo. É morrer para os seus pecados. É fugir do pecado. É fugir da tentação. É lutar contra os dominadores. É contra os principados, demônios deste mundo mau e tenebroso. Essa é a nossa guerra.
Essa é a nossa guerra. Aleluia. Está na hora de virar soldado e não se embaraçar com os negócios dessa vida para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Estamos em guerra, igreja. Tem gente brincando na internet com pornografia. Tem gente brincando nos inbox com conversa promíscua. O Espírito Santo está vendo. Homem, mulher, adolescente, jovem. Tem homens adulterando, mulheres adulterando dentro da igreja. Está na hora de converter, de nascer de novo, de ir para a cruz, olhar para a cruz. Aleluia. E Jesus é a nossa força. Se está difícil o pecado, ele pesa, é um fardo, deixa nos pés da cruz. Ele veio e já morreu pelos seus pecados. Por que você está carregando esse peso? Por que você está sendo escravo, cavalo do diabo? Sai dessa escravidão, desse jugo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, Jesus, eu mesmo, vos aliviarei. Amém. Tomai sobre vós o meu jugo. Glória a Deus. Que é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém. O jugo de Jesus não pesa, porque ele anda junto com você. Ele vai junto com você. Agora o jugo de Satanás, além de ser pesado, te leva para o inferno. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender. Nós vamos passar por um momento maravilhoso, que não pode ser uma cerimônia. É para trazermos à memória a morte dele, o sofrimento e o sacrifício dele por mim e por você. Aleluia. Não podemos tomar essa ceia indignamente. Temos que tomar sabendo quem somos nós, pecadores, que precisamos desesperadamente da graça de Deus. Não é pelas tuas obras, não é pelo teu bom comportamento, é pelo teu arrependimento que você vai alcançar a graça. Porque é de graça, já foi dado na cruz por nós, pela graça. Não é comportamento bonitinho, roupinha de crente, perfuminho de crente, e por dentro é sepulcro caiado. Jesus conhece o homem, ele bem conhece o homem. Nós não podemos chegar com máscara diante dele, porque ele nos conhece. E ele está disposto a nos amar, nos perdoar, porque nada vai nos separar do amor dele. Aleluia. Nada pode nos separar do amor dele. Mas o pecado nos afasta. O pecado não deixa que ele nos ouça. O pecado que o filho dele tomou da cruz fez com que ele virasse o rosto e não olhasse para o filho. Porque o Pai é santo, santo, santo. E não vai abaixar o padrão para mim e para você. Não abaixou para o filho. Arrependamos, igreja. Aleluia. Precisamos arrepender e olhar para a cruz. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Pai querido, aqui está a tua igreja. Oh Deus, nós corremos para ti, Senhor, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Pai? Tu és a nossa esperança. Aleluia. Tu és a nossa vida. Senhor, não tem sentido viver se não for para o Senhor. Não tem sentido passar por essa terra se não vivermos para o Senhor, Deus. Se não entregarmos tudo ao Senhor. Ó Deus, tira as camas dos olhos. O Pai vai curando a surdez espiritual. E que os corações aqui, ó Deus, sejam corações bons de terra boa. Que essa semente possa entrar, germinar e dar fruto a 30, 60 e a 100. E queremos agora, Pai, sentar à mesa com o Senhor, porque também desejamos ardentemente estar com o Senhor nesta hora. Assim nós oramos agradecidos por tudo, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Pastor? Boa noite, irmãos. A paz seja com todos. Eles estão